pode determinar o centro de gravidade dessa curva. Então eu vou chamar esse centro de gravidade de CG1, tá? É um ponto, né? Então ele tem que ser escrito como um par ordenado. Qual que é a primeira coordenada dele? A primeira coordenada dele vai ser dada por uma expressão. Qual que é a expressão? Eu tenho que pegar a coordenada x dos pontos médios, né, multiplicar pelo comprimento dos segmentos e dividir pela soma do comprimento dos segmentos do caminho poligonal. Então, eu vou usar aqui uma expressão, uma função aqui do GeoGebra, que é essa daqui, ó, soma, expressão, variável, valor inicial, valor final, tá? Então, o que eu quero somar? Quero somar na verdade, eu quero fazer o produto, né, da coordenada x de cada um dos pontos médios que está na lista L2. Então, vou pegar aqui a lista L2, vou pegar um elemento dessa lista, né, vai variar o elemento, e vou multiplicar. Então, a lista L2 contém a primeira coordenada dos pontos médios, né? Ou melhor, não é a lista L2, é a L3 que contém a primeira coordenada dos pontos médios. A L2 é a lista dos pontos médios, tá bom? Então, vou pegar um elemento da L3 e multiplicar pelo comprimento do segmento correspondente. Então, é só multiplicar pelo elemento correspondente da lista L5. L5, né, entre parênteses K, tá? Então, eu estou pegando aqui, ó, na L3, eu estou pegando a primeira coordenada, né, do ponto médio e multiplicando pelo comprimento do segmento correspondente que está na lista L5, ok? Então, ele vai fazer essa soma, a soma dessa expressão. Vai multiplicar e vai somando. Qual que é a variável? É K. Qual que é o valor inicial? É 1. Qual que é o valor final? O valor final de K é o tamanho da lista L3 ou da lista L5, né? Que elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, vou colocar aqui comprimento da lista L5. Bom, essa é a primeira coordenada do centro de gravidade, né? A segunda coordenada é a mesma coisa, só que a gente não vai multiplicar a primeira coordenada do ponto médio, a gente vai multiplicar pela segunda coordenada do ponto médio, que é a coordenada y, né? Então é a mesma expressão, só que no lugar da L3 a gente põe L4, que é onde estão as segundas coordenadas do ponto médio, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, eu vou copiar essa expressão, que é a mesma coisa, só vai mudar ali, né? Aquela lista lá. Copiar assim mesmo. Vai ficar faltando aqui um parênteses aqui. Pronto. E no lugar de L3 a gente vai pôr L4. Bom, faltou, eu esqueci de fazer a divisão, né? Esqueci de dividir, pessoal, pela soma dos comprimentos da lista, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou dividir pela soma, só colocar barra FF, porque F é o caminho poligonal e ele retorna o comprimento, né, desse caminho poligonal. Então, aqui também tem que dividir por F. Beleza, vamos ver se agora dá certo, né? Então, tá aqui. Agora achamos o centro de gravidade, tá vendo? Tá ali o centro de gravidade. Vou exibir o rótulo. Achamos o centro de gravidade do caminho poligonal, dessa curva aqui, né?
E agora para calcular a área, então a área da superfície de revolução, né? Essa área aqui, dessa superfície aqui, que está aqui representando aqui a garrafa, né? Para calcular a área, o que a gente faz segundo o teorema de Pappus? A gente vai pegar o comprimento da circunferência que é gerada por este ponto aqui em torno do eixo, né, de rotação, né? Então vai ter uma circunferência aqui, vamos pegar o comprimento dela e multiplicar pelo comprimento da curva, no caso desse caminho poligonal. Então vou chamar isso aqui de AS, a área da superfície, vai ser um número, né? A área da superfície vai ser comprimento de uma circunferência é 2π vezes r, né? Vezes o raio da circunferência. Qual que é o raio da circunferência aqui? Que é gerada quando a gente faz a rotação do centro de gravidade aqui, né, em torno do eixo y, né? Bom, o raio vai ser igual à primeira coordenada desse ponto, do centro de gravidade. Então, eu vou colocar ali x de CG1, certo? Então, eu tenho aqui o comprimento da circunferência. Aí eu tenho que multiplicar pelo comprimento desse caminho poligonal, que é dado por f aqui. Multiplica por f, pronto. Teclar Enter. Eu tenho aqui uma estimativa para a área da superfície. A área da superfície, então, é aproximadamente 795 centímetros quadrados, né? A gente ajustou aqui, né, utilizando a unidade centímetros, tá bom? Bom, finalmente, pessoal, para calcular o volume, né, para estimar o volume da garrafa que a gente modelou no GeoGebra, a gente vai usar o segundo teorema de Pappus, que diz o seguinte: seja uma figura plana que gira em torno de um eixo, o volume gerado é igual à área dessa figura plana multiplicado pelo comprimento da circunferência descrita pelo seu baricentro. O baricentro também conhecido como centro de gravidade, tá? Então, dado uma figura, né, qualquer aí, né, a gente faz uma rotação dessa figura em torno do eixo, que foi o que a gente fez ali no GeoGebra para ter uma superfície semelhante à da garrafa, né, ao formato da garrafa. E aí o volume gerado então é calculado dessa maneira. É a área dessa figura vezes o comprimento da circunferência que é gerada a partir do centro de gravidade da figura, né, ao fazer a rotação desse ponto em torno do eixo considerado. Então vamos aplicar o segundo teorema de Pappus e estimar o volume dessa garrafa, né, que segundo o rótulo aqui, ó, da garrafa, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas lá no início eu mostrei, né, a capacidade dessa garrafa é de 1,5 litros, né? Vamos ver se a estimativa confirma essa informação. Bom, para fazer aqui, pessoal, então eu vou precisar de uma figura plana, né? Veja que a curva que a gente fez, eu vou pegar e vou ocultar um pouquinho a figura, tá? Deixar só a curva. A curva que a gente fez aqui, ó, né? Ela não é uma curva fechada, né? Dá para se eu tirar aqui os eixos, ó lá, uma curva. Ela é um caminho poligonal. Começou aqui e terminou lá. Tudo bem? Bom, então o que eu vou fazer? Em vez de usar um caminho poligonal, eu vou fazer um polígono com esses pontos aqui para ficar uma curva fechada, né? Então vou fazer o polígono. Para fazer o polígono, bom, vou ocultar esse caminho poligonal. É muito simples, porque a gente tem a lista dos pontos, que é a lista L1, tá? Então é só digitar aqui polígono, lista de pontos, L1, pronto. A gente já tem nosso polígono aqui, olha que legal. E aí,
agora, por sorte, né, é fácil obter o centro de gravidade dessa figura. Agora não é mais o centro de gravidade daquela curva lá, né? Era só o centro de gravidade da curva, que é esse ponto aqui que nós determinamos, com muito trabalho, né? Fizemos vários cálculos. Agora, aqui tem tem a função aqui para determinar o centro de gravidade de polígonos no GeoGebra. Então, a gente vai usar, né, o comando centro de gravidade polígono. Qual que é o polígono? É esse daqui, que é o polígono 1. Foi nomeado aqui por POL1. Pronto, olha lá. Já determinamos o centro de gravidade. Eu vou chamar esse centro de gravidade de CG2. Ele foi nomeado por L2 aqui, ó. Vou renomear ele, né? Vou colocar aqui CG2. Beleza. Percebam que, né, o centro de gravidade de uma linha não é a mesma coisa que o centro de gravidade agora dessa região aqui, né? Tá bom? Muito bem. Para o cálculo do volume, agora eu não vou precisar do primeiro centro de gravidade, que a gente usou para calcular, para estimar a área da superfície, né, dessa garrafa. Então, eu vou ocultar ele por enquanto. Agora eu posso voltar aqui a mostrar a figura, né? Posso mostrar também os eixos de coordenadas aqui. Beleza. Aí. Então agora, para estimar o volume, pelo teorema de Pappus, a gente tem que fazer o seguinte. O comprimento da circunferência girada por este ponto aqui, ó, em torno do eixo de rotação, que é o eixo Y, né? O comprimento da circunferência vezes o quê? Vezes a área, né, da figura que foi rotacionada. No caso, é o polígono 1, tá bom? Que já tem aqui o valor da área dele, ó, polígono 1. Então, fica fácil, né? Então, vou chamar aqui volume. O volume vai ser igual o comprimento da circunferência gerada por esse ponto aqui, quando a gente rotaciona ele em torno do eixo Y. Então, comprimento de circunferência, 2π vezes o raio da circunferência. Então, 2π vezes qual vai ser o raio? O raio é a distância desse ponto até o eixo Y. Ou seja, corresponde à coordenada x desse ponto. Então, vou colocar aqui x de CG2. Então, aqui eu tenho o comprimento da circunferência vezes a área, né, da figura que foi rotacionada para produzir o sólido de revolução. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de poli 1, né, do polígono 1. Então, vezes poli 1. Tecla Enter. Pronto, aí a gente tem a estimativa aqui do volume, né? Vou arrastar ele para cá. Agora eu vou diminuir um pouco essa janela. Pronto, aí ó, a estimativa para o volume deu 1.439,08 centímetros cúbicos. Quer dizer, deu 1 litro aproximadamente, né? 1,44 litros, né? Quase 1,5 litros, né? Faltando aí 1,44, né? Faltou aí 56 ml aproximadamente para dar 1,5 litro, certo, pessoal? Então tem uma estimativa até que razoável, né? Seria o caso de pegar agora a garrafa fisicamente falando, né? Pegar a garrafa e ver o conteúdo daquela garrafa para ver se o volume tem mesmo 1,5 litros, porque pela modelagem que a gente fez aqui, deveria atingir um valor até mais próximo de 1,5, né? Mas é isso, era só para exemplificar como a gente pode fazer a modelagem de uma garrafa e estimar a área da superfície
e o seu volume, né, com o teorema de Pappus, que é um resultado muito interessante na matemática, inclusive um resultado interessante para apresentar para alunos de ensino médio.